Então, pessoal, a prótese dentária é o seguinte, se for prótese que sai, né, que é removível, porque tem umas que são fixas mesmo, não sai, nem que o paciente quiser, né? Só indo ao dentista. Então, as próteses removíveis, sempre nós temos que tirar. E aí, eu jogo, às vezes, põe naquele papelzinho, né, de enxugar a mão, e coloco a prótese e deixo lá perto do bloco. Na hora de jogar, limpar a sala, eu passo a mão no tudo e jogo fora. Joguei a dentadura fora do paciente toda. Você ri, né, Raquel? O trem foi tão sério, minha filha, que chegou lá na última instância que vocês podem imaginar. E aí, como é que você fala para o paciente, para o familiar? Então, isso tudo é muito, muito, muito sério, sabe? Depois dessa última vez que aconteceu, nós tivemos mais protocolos de segurança, isso é hospital privado, viu? E E falar não, também o constrangimento, né, que o paciente nossa, também tem, né? Quando você vai pedir ele a prótese, né, principalmente quando é uma cirurgia onde vai ter intubação e tal. a gente tira geralmente por causa disso, né? Por causa da intubação, ou então o risco de dela cair e sufocar o paciente, a gente não vê, né? Tá Então, bem, mas tem alguns casos que eu já até presenciei mesmo, em caso do meu avô, né? Eu tô te falando por causa da gente teve essa questão do meu avô em casa. que Os acompanhou. próprios médicos vêm no relatório pedindo para a gente mesmo. Tipo assim, o paciente deve estar sem a dentadura e tal, enfim, um monte de coisa. Mas nem todo lugar, não. Tem lugar que a gente tira dentro do bloco, tá? Até hoje. Até hoje. Hoje, o que a gente já faz nesse hospital que aconteceu isso? Quando ele está trocando de roupa, consciente ainda tudo, eu já peço ele para tirar. Tira para mim, nós vamos guardar dentro do guarda-roupa do senhor a prótese de uma vez, e no termo de consentimento tem um espaço que ele sinaliza que ele mesmo retirou e ele mesmo guardou e está sob responsabilidade dele e não nossa. Porque antes era responsabilidade nossa tudo isso. Agora lá a gente tirou essa responsabilidade, transferiu ela para a guarda do paciente, ele mesmo que guarda, ele mesmo que coloca, ele mesmo que pega depois e tudo mais, tá? Então, tomar cuidado, não esqueçam desses casos, para lá na hora que chegar, vocês já ficarem atentos como é que faz lá. E nenhum outro pertence, né? Nada, a gente não entra para dentro do bloco cirúrgico com isso. Opa, deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Funcionamento. Oi, Isabela, a, Oi! quest a questão dessa camisola, ela tanto ela abrindo para trás ou para frente, é uma camisola, é a mesma camisola? Isso, vai depender do procedimento que ela vai realizar. Aí a pessoa, vamos supor, se for para uma cirurgia que precisa ser aberta para frente, ela veste ela com a abertura para frente. Isso mesmo. Tá. Então, o que é uma cirurgia, né? Então, vocês já viram esse nome aí em outras disciplinas também. Então, é o uso da manipulação, né, que o médico vai usar através da técnica cirúrgica para ter um diagnóstico, né? Eu posso usar a cirurgia para ter o diagnóstico do que está acontecendo ali, ter que abrir o paciente? Posso, né? Um tratamento de uma doença, desculpa, um tratamento de uma doença, preciso drenar alguma coisa, né? Tirar um abscesso, uma fratura, né? Colocar ali no lugar, colocar uma prótese, modificar alguma coisa da função fisiológica desse paciente. O que é modificar? Às vezes eu tenho que pegar uma via do paciente, tirar ali onde que ela está ligando e ligar em outro lugar. Paciente de câncer, de alguma complicação assim, para poder ajudar o funcionamento lá da vida do paciente. Então, questões anatômicas estruturais, né? Ou alguma outra coisa de propósito específico, né? Como as cirurgias plásticas e tudo mais. Então, cirurgia, então, pode ser para diagnóstico, cura de doenças, ou tratar doenças, modificação de um sistema fisiológico e por aí vai, né? Então, é muita coisa que eu posso entrar com um processo cirúrgico para poder auxiliar ali no meu paciente. Então, os cirurgiões, né, equipe ali, é um ramo da medicina que se empenha, né, que se dedica em curar doenças por meio de cirurgias, por meio de processo cirúrgico.
e ele realiza esse procedimento, né, com a intervenção de instrumentos. O que são esses instrumentos? É um espaçador, é uma tesoura, é uma pinça, né, é um parafuso, é uma placa, é uma furadeira, né? Então, é um extensor, é uma prótese, é um estente, é uma mola. Então, através de vários acessórios, né, cada dia mais evoluídos, né, de material mais preciso do que há poucos anos atrás, existe muita coisa que mudou, nós vamos ver aqui, então é onde que ele consegue fazer essa intervenção, né? E os cirurgiões são médicos, por exemplo, um médico fez medicina há 5 anos e depois fez residência médica, né, ou especialização em cirurgia neurológica. Às vezes, essa especialização demora mais 5 anos, ou mais 4 anos, para ele se especializar em médico neurocirurgião, né? Então, assim vai todas as outras especialidades ali da cirurgia. Então, se eu vou fazer uma cirurgia neurológica, eu vou chamar a equipe da neuro. Então, se eu vou fazer uma cirurgia ortopédica, eu vou chamar a equipe da ortopedia. E por aí vai, tá? Cirurgia geral, geralmente é os médicos que fazem cirurgia de abdômen, assim, de vesícula, essas coisas assim. Então, a cirurgia vem com esse pensamento, né, com essa visão de tratamento de doenças, né? Ou lesão, tive um corte, uma facada, alguma coisa assim, pisei num caco de vidro, né? Algo que eu preciso fazer, melhorar, né? Reconstituir deformidades, que é uma abertura que aconteceu, seja por uma faca, como eu falei, mas para isso eu preciso, o cirurgião, né? Também a cirurgia precisa não só do médico, mas eu preciso dos auxiliares, né? O auxílio dos instrumentais, tanto materiais, que é a pinça, tesoura e por aí vai, tanto do profissional, né? Do técnico de enfermagem, lá do circulante e do anestesista. Porque como é que eu vou operar o paciente sem anestesista, gente? Como é que eu vou cortar, fazer os treinar sem o paciente estar sedado? Né? Então, não tem jeito. Então, é uma equipe sempre, um precisa do outro ali para poder intervir ali naquele paciente. Aqui eu já falei que o cirurgião dedica um ramo, né, da medicina, né, que é onde que ele vai se especializar na área que ele deseja, né, ser cirurgião. E a enfermagem cirúrgica, né, que é a enfermagem que trabalha no bloco cirúrgico. É aquela que trata dos cuidados globais. O que é globais? De todos os cuidados do paciente, desde o dia que eu recebi até a hora que eu vou levar para o setor dele, levar ele embora. Então, a gente olha o paciente todo, desde a hora que eu recebo e dou meu bom dia para ele, né? Se não tiver sedado, até a hora que eu libero ele para o outro setor. Então, eu tomo conta dele no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Nós temos participação nele em todas essas etapas, né, da cirurgia. Então, esses cuidados com o paciente, que a enfermagem tem, qual que é o objetivo desses cuidados, né? Minimizar os riscos cirúrgicos. O que é minimizar os riscos cirúrgicos? Evitar que qualquer risco chegue ao paciente, porque eu estou atento, eu estou checando, eu estou monitorando. Proporcionar segurança ao paciente, tem um protocolo, né, de cirurgia segura, vocês vão estudar depois sobre isso, protocolo de cirurgia segura, que é onde praticamente todos os hospitais aderiram a isso hoje, porque era onde que o paciente entrava para o bloco, tinha que operar a perna direita, operava a esquerda, tinha que colocar lente num olho, colocava no outro, porque não existia essas barreiras, né, e sempre acontecia esses erros. Hoje a gente tem um monte de barreira possível ali para que essas coisas não aconteçam. Ainda acontece, mas nem pensa na quantidade que era antigamente, né? Há pouco tempo atrás, né? Hoje em dia é bem menos por causa desses protocolos que são barreiras mesmo, né? E também a gente acaba dando esse conforto para a família, né, gente? A família acaba pedindo, né, informação o tempo todo, o que está acontecendo, o que não está. Então, a enfermagem geralmente é esse elo ali entre o paciente e o familiar também. Pronto, risco cirúrgico. Então, o que é o tão famoso risco cirúrgico, né? Então, o risco cirúrgico é um laudo que o paciente vai ter
que vai ser avaliada toda a probabilidade de risco desse paciente. Mas ele é avaliado de acordo com as condições do paciente, né? Então, geralmente a gente pede exame de sangue, né? Geralmente é só hemograma completo, onde eu vou avaliar vários funcionamentos do paciente ali, eu vou ver o funcionamento do rim, né? Vou ver, através do eletro, o funcionamento do coração, vou ter os dados da ferição da pressão arterial, ali sistêmica. Então, é um risco cirúrgico. O que é risco? Eu avaliei todas as funções de risco para o paciente que vai operar, tá? Então, ele é só a base? Mas sem o risco cirúrgico, o meu paciente está bem mais vulnerável, né? Bem mais próximo de um risco na cirurgia que a gente não viu. Tem muitos pacientes que, às vezes, não sabem, não sentem nada de problema cardíaco. Quando vai fazer o risco cirúrgico, descobre que tem um baita de um problema cardíaco. Obviamente, a cirurgia é cancelada e o paciente tem que ser conduzido para o tratamento cardiológico, porque ele descobriu essa alteração cardíaca dele no risco cirúrgico. Outra coisa, todo mundo acompanhou aquela manicure, né? Nova, jovem, que foi operar aqui do Lourdes, né? Atrás do Pátio Savassi ali, que morreu, e o risco cirúrgico dela tinha dado o quê? Alterado. Ainda tinha conversa ainda, né? No WhatsApp dela com a secretária, que ela falou e perguntou assim, mas tem problema não? Mas não sei o quê. Então, a polícia viu tudo da perícia depois, né? Ou seja, houve uma negligência ali em operar ela mesmo assim, passar por cima disso, sim, né? Mas uma cirurgia plástica é uma mesma cirurgia que eu vou fazer de retirada de um rim, retirada de um baço, né? É tão séria quanto... Oi? Cirurgias que são de emergência. Aquela situação que o paciente chega no hospital e já tem que ir direto para a sala de cirurgia. Como que eles fazem esse risco cirúrgico? Dá tempo, não dá? O efeito já na sala mesmo? E aí? O emergencista vai fazer esse eletro lá na hora, a técnica de enfermagem já vai colhendo o sangue, já vai mandando para o laboratório você já entra em contato e pede emergência nele, enquanto você prepara a sala toda, enquanto o anestesista já vai resolvendo, já chega a tipagem, já chega o resultado do exame de sangue lá e você já consegue operar. Assim, então é meio que você tem preferência, né, nesse tipo de atendimento, por exemplo, no laboratório mesmo, Tem pede a preferência, para esse isso, exame. tem. Isso. Todo hospital de grande porte, que é o que a gente vai ter o bloco, ele tem que ter um laboratório, né, aquela centrífuga, dentro do hospital. Todo hospital tem. Aí, o que acontece? Por isso que a gente tem aquelas demoras que a gente fica reclamando no pronto-socorro. Chega um paciente desse, o que eu vou fazer? Eu sou do laboratório, eu vou passar o seu exame na frente de você, que deu entrada pelo pronto-socorro, mas você já está na medicação, já está lá, eu vou passar na sua frente. Então, o paciente, às vezes, não fica sabendo, né? Graças a Deus, então ele mata um, porque geralmente as pessoas não sabem se colocar no lugar das outras, né? Que o paciente que está lá no bloco, ele está correndo risco de vida e sua patologia aqui, você já está medicada, você pode esperar o exame dele passar, mas geralmente a gente nem verbaliza esse tipo de coisa. Então, o paciente que ele chega de ambulância pela correria toda e já tem esse fluxo, ele passa na frente ali daquele paciente. Outra coisa, o paciente, quando ele vem de ambulância, gente, vocês já aprenderam isso lá em primeiros socorros, né? Atendimento pré-hospitalar aí, né, Jorge? É isso que eu ia falar agora. Entra até o protocolo de Manchester aí, né? Exatamente. Questão da preferência. Então, a sala de emergência é uma sala que não está entrada junto, né? Com o pronto-socorro, uma sala distinta. Lá no Odilon a gente chama de sala de politrauma, por exemplo. Onde que entra tudo ali para dentro, que é uma porta de livre acesso para o SAMU, para as ambulâncias, onde que as outras pessoas não têm acesso a esse paciente, né? Nos outros hospitais é da mesma forma. Então, na hora que chega ali, tudo que entra ali dentro já é prioridade em qualquer ambiente do hospital, relacionado a qualquer parte do hospital, né? Então, outra coisa, quando o paciente chega, eu já fui comunicada, eu sou emergencista, eu já fui comunicada do paciente que eu vou receber. Por exemplo, eu recebia muito, nesse outro hospital que eu trabalho, né, não é do Odilon, não, privado, muito infarto. E geralmente sempre acontece em 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, né, estatístico.
sempre na virada de plantão, na troca de plantão. Quando a gente recebia, a gente já sabia quanto tempo o paciente ficou esperando até a ambulância chegar, a gente sabia de todos esses detalhes, todos, né? O emergencista, todo mundo já ficava de frente para a porta, quando o paciente chegava, a gente já começava a pegar acesso, já começava a fazer isso. O pessoal da hemodinâmica, né, já estava esperando para desobstruir a veia, todo mundo preparado no outro setor também, né? Eu só ficava dependendo do eletro do paciente ficar pronto para todo mundo já intervir. Então, assim, como é que chamava lá? Protocolo, não é... tem um trem. Todo paciente que chegava assim tinha um protocolo de atendimento, mas tem outro nome. Fratura de fêmur, onde que esse paciente passa primeiro, quanto tempo que esse tem que ser atendido, quanto tempo tem que ficar pronto o raio-x. Tem um nome diferente que dá esse protocolo. Para tudo que entra tem um protocolo. Muito top. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai chegar aí para a gente saber o que faz, né? E nós, como equipe, né, da sala de emergência, temos que ter essa agilidade, essa presteza, né? Não ficar panguando, porque senão o paciente vai piorando a cada segundo e pode ir a óbito se não intervir da maneira correta ali, né? Então, o risco cirúrgico, quando as cirurgias eletivas, o paciente tem em casa, vai fazer uma prótese de silicone, uma lipoaspiração, ele vai em uma clínica e paga por esse risco cirúrgico e faz esses testes todos, o exame de sangue. Geralmente eles pedem para levar um dia antes para ver se tem algum problema, ou no dia da cirurgia. Eu acho errado pedir no dia da cirurgia, porque se você tiver uma alteração, né, você não vai poder operar. Você já chegou de jejum, às vezes tirou férias para cirurgia, alguma coisa assim. Então, eu acho bem cabível você levar pelo menos um dia antes, né, para poder se programar. Mas geralmente não é isso que acontece. Você leva só no dia do exame ou passa pelo WhatsApp para o doutor, né, que é o que aconteceu com a Marie lá. Então, ela passou, conversou tudo, fecharam que ia ser feita a operação de cirurgia e tudo certo. É baseado, né? Ou seja, para eu avaliar esse paciente, eu tenho que basear na idade que ele tem, os parâmetros que esse paciente está me apresentando, não é um parâmetro de 18 anos. Por quê? Porque ele tem 18 anos. Né? Então, já é esperado essa alteração nesse risco cirúrgico por causa da idade dele. Então, eu posso liberar ele como positivo, como esse risco cirúrgico está ok? Posso. Porque todas as coisas evidenciadas aqui já é esperado mesmo, né? Então, a resistência do paciente, né? Ele vai fazer um teste lá de esforço, se ele tem alguma patologia associada, o que é patologia? Alguma doença, a condição, né? Condição fisiológica, imunológica, né? Se é um paciente que está imunodeprimido, o exame de hemograma dele apareceu plaquetas muito baixas, né? Glóbulos brancos, vermelhos, muito alterados. Então, quem vai olhar isso, gente, não são vocês, né? Você, às vezes, no lugar que você trabalhar, você vai ser uma condutora disso para o doutor. Por exemplo, as clínicas de cirurgia plástica. Geralmente é o técnico de enfermagem que recebe e leva até o doutor para o doutor avaliar, né? Ou no bloco cirúrgico, às vezes a gente entrega tudo na mão do doutor, mas vocês não têm que avaliar isso aí não, viu? Não é função de vocês, não. Mas geralmente vai pedir para você perguntar, você trouxe o risco cirúrgico? Geralmente, gente, não se opera sem isso de maneira alguma, tá? Quando é nos casos de emergência, eu já falei para vocês como é que funciona. Mas nem no caso de emergência ele fica sem fazer o exame, você viu, né? E a gente entra agora numa coisa que eu já expliquei para vocês, né? Que é a classificação das cirurgias, porém aqui quanto ao momento cirúrgico. Então, eu posso ter uma cirurgia eletiva e uma cirurgia de urgência. Então, as eletivas, vocês já aprenderam, é aquela realizada de acordo com a conveniência do paciente ou do cirurgião, né? Cirurgia, o paciente precisa operar, mas está bem, né? Hemodinamicamente bem, estável, e eu só posso operar você segunda-feira que vem. Meu paciente pode esperar? Pode. Conveniência do doutor. Mas nem sempre às vezes eu tenho que olhar o paciente, né? Mas a eletiva é sempre uma cirurgia que é programada, tá? Por exemplo, cirurgia plástica, né, gente? Não tem cirurgia plástica nenhuma de emergência, né? Tireoidectomia retirada da tireoide. Depende do que foi achado aqui na tireoide, tá?
Depende do que foi achado aqui na tireoide. E se eu achei um tumor, ela não vai ser emergência também, não. Mas eu posso programar? Posso. Se eu estou com tumor, gente, eu não posso esperar 30 dias, 2 meses, um ano para operar. Mas se eu programar para segunda-feira, eu descobri hoje que é terça. Se eu programar para segunda-feira, não vai fazer diferença. Então, ela virou uma cirurgia eletiva? Virou. Hoje é terça, eu vou operar segunda. Ela vai ser enquadrada numa cirurgia eletiva, porque eu programei a cirurgia da tireoidectomia, tá? É retirada da tireoide. Aqui a urgência, né? Classificando a cirurgia como urgência, então é aquela que precisa ser realizada em até 48 horas. Permite um preparo pré-operatório, né? Desde que não demora muito, a demora não seja muito excessiva. Por exemplo, se eu já sei que eu vou tomar a decisão de operar, eu já tenho que pensar lá na frente. O paciente, a última refeição do paciente foi que horas? Dá para ele fazer uma refeição agora e eu depois colocar ele no jejum para fazer cirurgia? Ou não, não dá, eu já tenho que colocar em jejum agora, vai ter que ficar com fome, e a medicação? Então, a gente tem que pensar em tudo, né? E se pensar demais, ultrapassa as 48 horas, o paciente vira o quê? Emergência, né? O paciente que não corria risco de morte na sua mão vai passar a correr. Por exemplo, obstrução intestinal e apendicite, todo mundo conhece, né? Então, geralmente, apendicite não dura nem 48 horas, é instantâneo, né? Você vai para o pronto-socorro sentindo dor, faz o ultrassom lá com diagnóstico de apêndice supurado e já vai direto para o bloco, né? De lá do hospital você não vai sair mesmo. E obstrução intestinal, né? Onde que o paciente está com uma barreira ali e não consegue defecar de maneira nenhuma, aquele bolo fecal fica parado ali por algum motivo, né? Tem que saber qual que é e tem que operar aqui com o máximo de urgência, tá? Então, são pacientes que não... Isso aqui, gente, não é da cabeça nossa, não, tá? Então, existem protocolos confirmados, né? Estudos confirmados, que nos respaldam que esses pacientes com esse diagnóstico aqui podem aguardar até 48 horas apenas, tá? Oi, Isabela. Você pode voltar, por favor, só um minutinho, né? Eletiva, só porque falta uma Eletiva? palavra para me colocar aqui. Claro. Isso. Pode ir. Enquanto isso, eu vou... Só enquanto... Ai, tirei, foi sem querer. Esqueci que se eu apertar aqui, muda. Pronto. Era só uma palavra que ficou faltando para completar aqui. Então, tá. Oi, Isabela. Oi. Deixa eu te perguntar, essa obstrução intestinal aí, a gente viu com o professor Anderson, que faz tipo uma lavajus, eu acho que é catester. Ai, é um líquido. Blister, isso, tá certíssimo. E aí, no caso, às vezes, quando usa esse tipo de medicamento e não resolve, aí tem que fazer cirurgia? Mas geralmente tem que saber o tipo da obstrução, por isso que eu te falei, entendeu? Qual que é o problema da obstrução? Aí, pode fazer igual o professor falou? Com certeza, está coberto de razão. Mas qual que é o motivo da obstrução? Às vezes, nós conseguimos saber por uma série de contextos do paciente. Né? O paciente faz tratamento de quê? Tem diagnóstico de quê? Ele deu entrada aqui por quê? Já teve isso outra vez? Qual que é a idade desse paciente? Né? Então, a gente tem que saber o que na tomografia eu consigo ver? O que está causando essa barreira? Fez colonoscopia? O que aconteceu? Está fazendo uso de algum medicamento? Porque o efeito colateral de medicamento causa o quê? Ressecamento das fezes, né? Fica ressecada, não passa, não desce. Alimentação. Então, é uma série, para eu te falar... Mas, geralmente, para esse paciente ter chegado a esse estado de urgência, a realizar essa desobstrução, né? Intestinal, passar por esse processo, ele já teve também ele já deve ter passado por esse processo, né? Que a Cida citou. Pode ser. Depois eu falei, às vezes não. Tem obstrução que o paciente, o médico não vai nem chegar a fazer isso, não, porque não vai resolver, vai ter que operar, entendeu?
Mas tem procedimento de obstrução que eu faço esse procedimento? Sim. Mas aí eu vou intervir no paciente e eu preciso saber qual que é o motivo da obstrução. Não, mas aí no caso é o que eu queria saber, assim, quais os tipos que, por exemplo, seria que chegaria nesse extremo, por exemplo, entendeu? Mas eu acabei de falar, um tumor, um ressecamento por medicamento, uma série de outras coisas. Aí eu tenho que avaliar o paciente como um todo para eu saber qual que são as patologias associadas, quais medicamentos que ele toma, por que que ele deu entrada no hospital, se ele faz tratamento de alguma coisa, qual a idade desse paciente, se ele é acamado, qual que é o tipo de dieta. Aí, para o médico saber qual a conduta a ser tomada, ele tem que avaliar o paciente sozinho, porque não existe um protocolo para todos os pacientes. Eu preciso analisar o paciente individualmente para saber o que que eu vou utilizar e fazer, qual conduta que vai ser dada ali. Quanto ao momento cirúrgico, né? Então, nós vimos cirurgias eletivas, as cirurgias de urgência e agora as cirurgias de emergência. Então, a cirurgia de emergência é aquela realizada imediatamente. Esses conceitos também vocês já aprenderam em primeiros socorros, né? Então, o paciente de urgência é um paciente que pode aguardar até 2 horas, e o paciente de emergência é um paciente imediato, ele não pode aguardar nada, né? Um paciente que eu classifico ele dentro das condições dele ali na minha frente, em emergência, né? O paciente, esse é um caso de emergência. Então, é um paciente que não espera nada, né? Então, é realizada a cirurgia imediatamente, né? Então, dispensa cuidados pré-operatórios, né? Que são os cuidados antes dele operar, porque isso implica, né? Cada minuto que passa implica severamente aí na vida do paciente, na perda da vida dele, né? Por exemplo, o que eu vou entrar aqui como sendo emergência, né? Um dos casos de cirurgia, traumatismo, por arma de fogo, aneurisma, né? Então, um tiro, né? Dependendo de onde que foi, como foi, aneurisma, né? Que é o sangramento craniano. Então, quanto mais sangra, mais o paciente está próximo da morte, né? De perder a vida. Então, tem que abrir o crânio rápido. Por arma branca também, né, professor? Tem o que não ouvir? Agressão também por arma branca? E isso, uma faca, né? Entra aqui também na emergência, exatamente. Sempre que vocês pesquisarem lá cirurgias de emergência, vai vir sempre essas cirurgias assim, sabe? Tiro, facada, essas questões assim que mais vão aparecer, tá? Aneurisma talvez nem apareça lá, porque aparece mais essa questão de arma branca, assim. Mas o aneurisma tá aqui dentro, porque quanto mais ele sangra, né? Mais o paciente fica próximo aí da vida, né, da perda da vida. São minutos imprescindíveis aí que salvam a vida. E, continuando classificando as cirurgias, quanto ao momento cirúrgico. Então, antes nós vimos quanto a classificação das cirurgias, e agora nós vamos ver quanto ao paciente, desculpa, eu tinha falado trocado, quanto ao paciente. Então, a cirurgia pode ser de pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, as cirurgias de pequeno porte são aquelas cirurgias menos agressivas no paciente, né? De pouca profundidade, que não vai ter que abrir muito, furar muito, colocar isso e aquilo, né? Por exemplo, uma hernioplastia inguinal. O que é hernioplastia inguinal? Vocês vão ver isso lá nas terminologias, no quadro que eu já passei para vocês. Então, é um paciente que tem uma hérnia, né? Hérnia é aquele cistozinho, né? Aquela bolinha assim de gordura, aquele nódulozinho. Então, hernioplastia, onde que eu tiro a hérnia, geralmente coloco aquelas telas, porque se não coloca a tela, acaba voltando com esforço, né? Abdominal. Então, nós não temos só hérnia inguinal, nós temos hérnia em outros lugares do corpo também, mas uma das mais comuns, né, prevalentes, é a hérnia inguinal. Tem paciente que opera 3 vezes na mesma hérnia, no mesmo lugar, porque ela volta. É uma cirurgia super simples, super superficial, né? O paciente não vê, fica totalmente sedado, não é necessário uma anestesia de alta geral, né, de alta potencialidade, mas porque é uma cirurgia de pequeno porte, tá? Ortodontia são as cirurgias, né, de dentista,
que são cirurgias também, mas consideradas de pequeno porte, tá? E o médio porte. Então, médio porte é a cirurgia que é realizada frequente também no bloco cirúrgico, com requisitos obrigatórios e poucas horas de duração também. Por exemplo, a colecistectomia. Colecistectomia, vocês vão ver também, tem lá no quadro, tudo que é o final, o sufixo tomia, é retirada de alguma coisa. Então, colecistectomia é retirada da vesícula. Quando tem aquele diagnóstico de pedra, né? Às vezes não tira, a maioria das vezes, né? Não tira a pedra, tira a vesícula. Então, essa cirurgia que vocês estão vendo na foto aí já é uma por vídeo, né? Que hoje em dia, principalmente no SUS, também, graças a Deus, é realizada por videolaparoscopia, onde não precisa fazer toda aquela abertura antigamente, né? Aqueles cortes enormes que tinha na barriga, no abdômen do paciente. Então, a retirada da vesícula não vai ser uma de pequeno porte. Olha uma hérnia, que é bem superficial, assim, no abdômen, e imagina na profundidade onde que fica uma vesícula, de eu ter que retirar uma vesícula, fazer o clampamento ali das vias, né, o paciente não sangrar até morrer, e o paciente conviver sem vesícula. Grande porte ela não vai ser, porque a gente vai comparar ela agora com as de grande porte. Mas ela não é pequeno porte, né? Ela tem as suas complicações aí, né? Os seus requisitos, os seus detalhes aí, que torna-se uma cirurgia não tão simplesinha quanto a de pequeno porte. E a de grande porte é aquela que exige equipamentos especiais na hora da cirurgia, muitas horas de duração, né? Acaba pertencendo a determinadas especialidades, né? Ou ainda, quando mais de uma equipe participa, ou seja, quando eu vou fazer um transplante, eu tenho a equipe do transplante, mas geralmente entra outras equipes lá nessa cirurgia também, né? Se for um transplante cardíaco, tem equipe do transplante, mas entra um cardiologista pediátrico, entra um pediatra também para nos ajudar, né? Tem mais o anestesista, tem anestesista auxiliar. Então, cirurgias de grande porte, geralmente na equipe pequena, não, tá? Na equipe maior, um técnico de enfermagem é pouco, porque um auxilia o doutor, o outro já vê o anestesista, o outro já vê o paciente. Aqui, exemplo de cirurgia de grande porte, transplante de órgãos e cirurgias cardíacas. Geralmente, as cirurgias cardíacas é onde aquela ponte safena, por exemplo, que a gente serra, né, o osso do externo, abre a caixa torácica, põe o coração para fora em todas as vias, né, e faz a cirurgia toda, o coração fica bombeando através de equipamento, depois fecha essa estrutura toda, né, então é um paciente que fica um pós-operatório aí bem delimitado também, né, então... Isabela, Oi. algumas cirurgias também para retirada de tumor, algo assim também, dependendo da localidade, também é uma cirurgia se enquadra de grande. Sim, perfeito, perfeito. Tem cirurgia que você vai falar assim, mas o paciente não foi aí, por que está demorando no bloco? Não foi aí isso? Pois é, mas a cirurgia que ele está aqui não é um transplante, não é uma cirurgia cardíaca, mas é uma cirurgia que acabou tornando uma cirurgia de grande porte, né? Foi tirar um tumor, na hora que abriu, viu que o trem já tinha tomado conta para tudo quanto é lado, teve que tirar isso, ainda tirar aquilo. Ainda fazer um enxertozinho ósseo ainda no lugar que tirou tudo. Então, automaticamente, tornou-se ali, né, uma cirurgia de grande porte, mas, teoricamente, quando a gente iniciou-se todo o preparo pré-operatório desse paciente, a gente não contava que seria uma cirurgia de grande porte. Às vezes, porque o médico também não vai saber, não, né, gente? Na hora que tem o olho de raio-x, não, né? Na hora que abre, é que vai ver, às vezes, como que está o cenário do negócio verdadeiramente, né? Então, nós vimos aí a questão da cirurgia, do momento cirúrgico, né? Da classificação da cirurgia, que é cirurgias eletivas, de urgência e emergência. Nós vimos questão do porte, do nível dessa cirurgia, né? Se ela vai ser de alta complexidade, média, baixa, né? Que são os pequeno porte, médio porte, grande porte. E quanto à contaminação dessa cirurgia.
Então, a cirurgia asséptica, ela pode ser chamada de asséptica ou cirurgia contaminada. Então, quando ela é chamada de cirurgia contaminada, é que há presença de germes patogênicos ali naquele paciente, que a gente chama, né, germes patogênicos, vocês aprenderem em microbiologia, que é a mesma coisa de microscópico, né, bactéria, vírus ali, que ele possivelmente possa estar contaminado. Ou seja, um paciente que está sujo de fezes, ou que tem exudato purulento, né, secreção, pus, né, vocês já estão aprendendo em feridas aí o que é isso, ou demais líquidos que possam contaminar, né, urina, que pode se contaminar ali aquele momento cirúrgico ali. Qual que é o problema, né, de eu falar que a cirurgia é contaminada, o grau da cirurgia? Porque é onde que é uma cirurgia que me traz risco de contaminação, né? Por exemplo, esterectomia com perfuração de alça intestinal. Então, o que é esterectomia? Tá vendo, gente? Qual que é a importância de eu estudar sempre, dar uma olhada, dar uma lida lá nas terminologias? Esterectomia, já falei para vocês hoje que sulfitostomia é retirada de algo. A histero é o útero, né? Então, histerectomia é quando eu vou tirar o útero ali da mulher. Então, o que aconteceu? Eu tive que te retirar o útero porque ele teve perfuração de alça intestinal. Às vezes, complicações de retirada de útero, né? A não ser os clássicos miomas, né? Câncer de colo e outras coisas. Às vezes, alguma alça intestinal que passa bem ali perto, como endometriose, tem aderência ali. Então, na hora que eu vou tirar o útero, fazer a esterectomia, eu acabo perfurando uma alça intestinal. Aí, o que acontece? Se eu perfuro a alça intestinal, cai fezes na cavidade abdominal. Se cai fezes dentro da cavidade abdominal, o que vai acontecer? Vai contaminar o abdômen inteiro. Isso é gravíssimo. Então, é uma cirurgia contaminada? Sim, porque eu vou abrir o abdômen, né, e vai estar todo ali sujo, né, de fezes. Professora, às vezes não consegue nem fechar o abdômen, né? Tem que manter ele Exatamente. aberto, E isso, tão contaminado que está. isso, show de bola. Então, às vezes, não consegue nem fechar, a gente deixa uma bolsa que chama bolsa de Bogotá, nós vamos aprender depois, deixa o abdômen aberto. E isso contamina dobrado, gente, é horrível. Mais para frente eu conto o meu caso para E o vocês. cheiro é terrível também. Nossa, Jorge, fala não. Aconteceu um caso comigo, mas hoje eu não vou contar, não. Depois eu conto de um acidente de moto de um rapaz de 23 anos que bateu o abdômen no meio-fio. Nó, terrível, gente. Foi um dos piores, assim, deu dó. Foi no Antônio Carlos. Por que ele contaminou? Porque ralou a barriga toda no asfalto, até lá embaixo, chegou a abrir a incisão, né? Foi com vida, teve que operar, obviamente, porque teve implosão do baço, no impacto do meio-fio, e na hora de abrir, contaminou para tudo quanto é lado, não pôde fechar a barriga do menino, ficou com essa bolsa. É um plástico transparente que a gente costura na pele do paciente para poder ficar acompanhando o nível de exudato que está gerando. O menino contaminou todo, não tinha antibiótico terapia que combatesse aquela sepse, né? Porque ele teve uma contaminação generalizada ali. A história é bem maior, mas o paciente vem a óbito, infelizmente, e o odor, Jorge. Você já entrava no CTI, você já sabia que vinha dele. O cheiro, gente, horrível. Horrível, de podre mesmo, sabe? Por Nossa, causa da imagina. contaminação. Por causa da contaminação. Menino novo, acidente de moto. Mas foi serviço privado também, foi público, não. Então, vocês vão ver muita coisa também. Às vezes tem gente que fica